Eu quero que vocês falem do Palmeiras e do Mina. Pô, gols em todos os clássicos, né? Que já jogou aqui. Tá mostrando você. Segurou aí. O Cigano Igor segurou quanto ele podia. Vai, Léo. Posso recomeçar a minha fala? Por favor, Léo. Gols em todos os clássicos que disputou por aqui. Gol aos 50 do segundo tempo, como foi ontem. E além de ser um zagueiro super confiável, né? Teve isso. E ontem, além de tudo, ainda iniciou muitas jogadas de ataque do Palmeiras, né? Porque contra um adversário muito fechado, como foi o caso do Wilstermann, você vai precisar de um zagueiro que saiba sair jogando, saiba dar o primeiro passe e fazer a iniciação das jogadas. E o Milan, além de tudo isso, faz muito bem. Sabe o que é engraçado? Que ontem... Não sei do que vocês estão rindo ainda. Sabe o que é engraçado? Se fosse aquela vitória protocolar, né? 2-0, 1-0 no primeiro tempo, 2-0 no segundo, o humor do Palmeiras estaria diferente. Então, às vezes, a vitória do jeito que foi, ela te dá as boas-vindas à Libertadores de novo, de um outro jeito, né? Que você logo de cara já percebe que não é o seu orçamento 10 vezes maior, ou não sei quantas vezes maior, que vai te garantir nada, né? Que você consegue encontrar ainda times bem organizados. Então, eu consigo olhar muito mérito no próprio Jorge Wilstermann, né? Um time que goleou na estreia de 6-2, é verdade que abriu o placar ali com problema da arbitragem também, mas enfim, acabou atropelando o Peñarol naquela ocasião. E ontem se defendeu muito bem. Então eu vejo muito mérito no time boliviano também, pela organização, pela calma que mostrou. Lembra que a gente discutiu aqui ontem? Pô, nossa, os caras estão impressionados com o Allianz Parque, vão ficar embasbacados e tal. E jogaram com muita tranquilidade. O Alex Silva jogou bem. Bem, antecipando. O Alex Silva, que ninguém mais queria por aqui, fez um bom jogo ontem. Então acho que o Palmeiras foi colocado de frente a um bom teste, a um bom desafio. É verdade que esteve muito próximo de não superar em termos de resultado esse teste. Se tivesse empatado, você poderia se ver numa situação não desesperadora, mas complicada depois de 2 jogos. Acabou vencendo. E é claro que não foi uma grande atuação, mas também mesmo com 0-0 eu não entenderia que foi uma atuação ruim. Acho que foi uma atuação aceitável. Acho que faltou um pouco mais de velocidade nas trocas de passes, faltou um pouco mais de infiltração, de maneiras de quebrar a defesa do Wilstermann. Mas, de maneira geral, acho que é um jogo que o Palmeiras teve que sofrer até o final, porque fez um jogo ok, nem ruim, mas não muito bom, mas também não foi um jogo ruim. E enfrentou um adversário que exigiu muito. Então, acho que, no fim das contas, tem que valorizar o resultado, sim. Conquistado no final da maneira que foi. E o Mina é muito decisivo mesmo. Né? É ruim falar depois do Léo, porque daí muitas vezes eu concordo com o que ele está falando, né? E aí eu não... Aqui não é um eco, né? Não é um repetidor. Sim. Mas eu fiquei com essa mesma impressão. Talvez eu vá um pouco mais além. Jorge Wilstermann. Wilstermann? O time do Rodrigo. Do Rodrigo. Já vai classificar nessa chave aí. Vai ser o segundo colocado dessa chave. E digo mais, queimei minha língua. Fiquei com uma impressão muito melhor no jogo de ontem do que tinha ficado no jogo contra o Peñarol, quando fui bem ajudado pela arbitragem. E ali, quando ele tinha que propor, muitas vezes mostrava dificuldades, assim, em lances mais simples, né? E, principalmente do ponto de vista tático e físico, o Jorge Wilstermann mostrou que é um adversário que é competente nesse seu objetivo de marcar muito forte. Talvez as saídas nem tanto, para o contra-ataque e tal, de tentar incomodar um pouco mais o adversário, mas a postura, o momento defensivo, muito eficiente. Então, acho que a gente tem que dar a mão ao palmatório, ó. Eu esperava menos do Jorge Wilstermann e ele me deu muito mais. Agora, com relação ao Palmeiras, segundo tempo do Felipe Melo, para quem pensa, cogita, sonha em botar o Felipe Melo no banco, pode esquecer. O Felipe Melo deu uma aula do que é ser volante no segundo tempo, no primeiro tempo não. Mas no segundo tempo, no desarme, e construindo uma jogada aguda para gol. Não é o passe... Passes mais longos. Passe longo, passe que deixa o cara pifado, passe de meia, né? Então, assim, para quem sonhou um dia... Thiago Santos. Em botar o Thiago Santos no lugar do Felipe Melo, quer botar o Thiago Santos eventualmente, o time tá ganhando, precisa proteger a sua defesa, é uma coisa. Agora, o que o Felipe Melo fez ontem, o Thiago Santos não vai fazer nem com a mão. Eu concordo. Aliás, você sabe que eu estava vendo, Lei, estava lembrando do que a gente conversou aqui sobre isso, né? Depois do jogo contra o São Paulo, e a gente destacou que o Thiago Santos, às vezes, defensivamente, ele pode até ser melhor que o Felipe Melo. A gente falou assim, vai ser difícil a gente ver defensivamente o Felipe Melo atuando assim. Ontem ele atuou. Sim. Foi muito bem. Foi. No segundo tempo, fundamentalmente. Agora, então, fiz essa ressalva aí positiva.
Agora, tem alguns pontos que devem melhorar, que podem melhorar, né? Principalmente com relação à finalização do Borja. Eu acho que o Borja ainda não é aquele jogador que a gente viu nos 2 jogos, né? Que a gente viu brilhar no ano passado. Eu não estou condenando o Borja e nem falando que ele tem que ser reserva, longe disso. Mas ele pode entregar muito, mas muito mais para o Palmeiras. Então, talvez seja preciso um trabalho especial, um trabalho mais cuidadoso durante a semana, de repente até um tempo maior, para que ele consiga retomar sua melhor forma física e técnica. Sentir o Palmeiras pagando um preço, uma prestação do que foi o jogo contra o São Paulo. Então, sentir o Dudu com a perna pesada. Não estou falando aqui, que a gente fala pesado, às vezes a pessoa associa com gordo. Não, a perna pesada. Porque eu não brigo com a medicina. Aí vai ter alguém aqui que vai gritar, aqui não, em algum lugar vai gritar, mas eu jogava 3 vezes por semana. Sim, você corria 5 quilômetros, o cara corre 15. O jogo é muito mais físico hoje, antigamente era muito mais técnico. Eu senti ele pagando, até o Michel Bastos, que não foi mal, mas pagando. Senti que ainda falta um pouquinho de entrosamento Guerra e Dudu, né? Nesse momento em que um escorrega para o lado e o outro vem para dentro. Senti que falta um pouquinho. E senti o time como um todo, um time um pouco mais lento. Então acho que uma das vantagens do encaixe da marcação do adversário foi essa resposta mais rápida. Sabe? Tava reagindo mais rapidamente. Sim. E eu senti o Palmeiras um pouco mais pesado. O Ale e o Léo elogiaram o Jorge Wilstermann, né? Em geral, o Palmeiras com o investimento que tem, fazer 1-0 só no finalzinho num time boliviano, certamente para os corneteiros de plantão do Conselho Deliberativo do Palmeiras, seria um prato cheio. Os conselheiros pensam como o Ale e como o Léo, acho que como eu e como muita gente, que o Jorge Wilstermann surpreendeu. O WhatsApp com cornetadas pro Eduardo não existiu. Pô, tá quietinho? Os mesmos que estavam querendo a cabeça dele outro dia? Na semana passada, no 1-1. Na semana passada, no 1-1 com o Jorge Wilstermann, teve muita cornetada sobre o trabalho do Eduardo, porque o pessoal entendeu que o Eduardo foi... com o Tucumã. O Eduardo foi... Tucumã. Atlético Tucumã. Tucumã. Então eu vou falar Atlético para não correr o risco de ter piadinhas. O pessoal entendeu que o Eduardo foi... muito defensivo na substituição. Ontem sobrou ofensividade para o Eduardo. Ele termina o jogo com o Felipe Melo de primeiro volante, o Dudu ajudando nesse processo de saída de bola e o resto só atacante. Então, no WhatsApp, no grupo de WhatsApp do Conselho Deliberativo, muitos elogios. Eu gostei da ofensividade do Eduardo. Você recebe prints desse grupo? Não, mas tem um cara que me... quase ao vivo, entendeu? Ele vai, tô falando isso, tô falando aquilo. Sério? Que maldito. Você que dá o print. Não, fala isso. O dia que esses caras descobrirem quem é, hein? Um coronel é o cara que traz informação pra gente, ali, na nossa fonte. Bom, e aí, gostei também da objetividade e da ofensividade que o Eduardo impôs no final do jogo. Vitória merecida, e o Atlético, e esse time do Jorge Wilstermann é forte candidato a passar de fase. Bruno, para mim é a segunda força do grupo. Em Cochabamba certamente vai dar trabalho. Posso fazer uma crítica, porque eu acho que eu não vou conseguir fazer, ou farei poucas vezes durante o ano e durante a minha vida como comentarista, que provavelmente será curta, né? Acho que hoje é o último. Sim, mesmo. talvez, muito provavelmente. Talvez não dure até o intervalo. Não gostei do Tietê. Mas aí acho que não é essa questão do perna pesada, Lê? É que, assim, o Tietê é um jogador absolutamente especial, que eu adoro, que eu semi-amo de paixão, correto? E acho que o tempo inativo, aí a volta num grande jogo, se esforçando muito, fez com que também o Tietê, eu falei aqui de outros nomes, né? Falei do Dudu, por exemplo, do Michel Bastos, mas o Tietê tenha tido uma partida muito aquém. Então, assim, tem jogador que não brilhou, mas não comprometeu. Tietê, para mim, foi uma partida pro nível Tietê abaixo mesmo. Vamos ouvir o que o Eduardo Batista... Ajuda a explicar, né, Bruno? Sim. Você tem a Tietê e Dudu abaixo do melhor que podem jogar. Que o time tem o Borja não botando a bola para dentro da casa. Acaba sendo visível quando você tem os dois melhores do time. Como os dois foram tão bem contra o São Paulo, aí o Palmeiras jogou daquela maneira e agora foi diferente. Vamos ver o que o Eduardo Batista falou então sobre a vitória sofrida ali no último, já nos acréscimos, né? Vamos ver. Uma vitória que deixa todos nós muito contentes. As dificuldades foram aumentando da maneira que nós criamos a chance e não fizemos o gol. Pegamos uma equipe experiente com muita catimba, segurando o jogo, enrolando. Mas acho que a grande virtude da nossa equipe foi não se unizar, né? Tentou jogar o tempo todo, não demos um chutão para frente,
Aí por frente. E até os 50 do segundo tempo nós estávamos buscando, tentando, no chão, chegando pelos lados, chegando por dentro, para o gol. E só premiou quem trabalhou. Vocês acham que o Palmeiras foi mesmo organizado até o fim do jogo ou a vitória tem a ver também com essa questão de empolgação, de vontade, de raça? Não, mas assim, desculpa, só a minha opinião. Eu acho que nessa hora, depois dos 40, você tá precisando ganhar, não dá para ser muito organizado mesmo. Você tem que ser lúcido. Ou seja, às vezes, e a jogada do gol prova isso, assim. Você esperou o melhor momento para criar a situação do gol. Mas manter uma organização tática perfeita nessa hora é muito difícil. Acho que não acontece mesmo. Eu acho que aí o Eduardo Batista também tem que ser elogiado. Porque o treinador, a gente já falou aqui, ele vive de apostas, né? Às vezes até ele tem um cara bom no banco, ele fala, vou colocar esse cara para jogar em tal momento. O cara chega, vai chegar numa bola, escorrega, toma um cartão vermelho e é expulso. Fala, pô, mexeu errado, não sei o quê. Às vezes o cara nem é tão bom, bola bate nele, entra, gol, os caras, pô, mexeu bem pra caramba. Ontem as alterações deram certo. O Guedes e o Keno jogaram bem. O Keno tá vivendo um momento especial, né? Então ontem as alterações foram muito produtivas pro time, para aquilo que o time estava precisando. Então acho que aí tem também a participação importante do Eduardo Batista. Que a gente fica sempre com a impressão, o torcedor mais fanático principalmente fica, não, o Eduardo Batista não consegue comandar ou pilotar essa nave, né? Mas ontem eu achei que ele acertou, quer dizer, apostou e deu certo. E ele também merece elogio. Na própria entrada do Guerra desde o início. Ah, sim. Foi o que a gente defendeu aqui, né? A gente defendeu e já deu. A gente viu a diferença em campo também. Eu achei que o Michel, ao contrário do Ale, eu achei que o Michel não foi tão bem. Achei que o Michel. Mas eu falei que o Michel foi bem? Não, você em algum momento chegou a elogiar. Não, eu falei que Dudu e Michel não foram bem, mas também não foram aquém. Comprometeram. Eu acho que o Michel, no meu time, ele não jogaria. Eu jogaria o Keno, com o Guerra de titular. O que chama atenção, Bruno, é que mesmo com um elenco tão forte, do meio pra frente, com tantos recursos, o Palmeiras fez 2 gols em 2 jogos da Libertadores, né? É óbvio que o Borja tem perdido gols que não costuma. Foram 3 no jogo contra o Tucumã. Ontem, pelo menos 2 boas chances. Mas eu esperava um pouquinho mais do setor ofensivo. É uma das várias necessidades de evolução, o que é absolutamente normal. A gente está falando de um jogo no mês de março. Não tem 2 meses de preparação, de temporada. O futebol, a bola para valer, o Palmeiras tem pouco mais de um mês. Então, é uma evolução necessária para que o Palmeiras não sofra tanto, para que o Palmeiras passe com alguma folga que a gente imaginava que o Palmeiras passaria por esse grupo. 2 coisas. Eu vi gente questionando a posição do Mina no gol. Ela é normal, né? Ele está atrás da linha da bola. Eu entendo os caras do Wilstermann, né? Porque eles veem o Mina sozinho lá fazendo gol, eles não têm imagem de TV, nada. Os caras ficam desesperados. Acho que não dá nem para condenar muito o desespero deles no final do jogo. E por outro lado, aquela entrada do 4 lá, do Aponte, né, no Borja, na altura do joelho, ali era para vermelho direto, né? Ali o juiz deu uma aliviada também. E ali, apesar do Borja não ter marcado, era uma jogada ali que não é qualquer um que faz, né? Não. Aquele giro e a arrancada que ele dá. Vamos ver algumas mensagens aqui. Por falar em Borja, tem uma matéria muito legal no ESPN.com.br mostrando que o Guerreiro e o Borja são os jogadores que mais tiveram chances de gol na Libertadores, mas curiosamente até agora nenhum marcou. Então... É pênalti, né? É verdade, o Guerreiro até pênalti. O Guerreiro... finalizou 11 vezes e o Borja 9. E o gol ainda não saiu. O Zé Luiz disse que o Mina é o Sérgio Ramos do Palmeiras. Olha lá, Léo. Zagueiro decisivo. Mas acho que assim como o Sérgio Ramos também, defensivamente, é impressionante o Mina. Não é? Hein, Ale? É um zagueiro nível Europa tranquilamente. Primeiro nível Europa, eu acho. Olha aí, ó. Sem sombra de dúvidas, é o melhor zagueiro da América. Mandou o Tom. Bom, aqui no Brasil seria legal uma dupla Mina-Jeromel? Bem legal. Se você quiser muito montar essa dupla. O Mina só precisa jogar um pouquinho mais em quantidade, próxima vez que a gente for jogar lá no Paulistano... Vamos com esse time? Vamos, chama os 2. Vamos chamar os 2. Aí eu fico no gol sossegado. O Adair disse que isso é Libertadores, catimba, jogo pesado, camisa rasgada pelo próprio jogador. Você viu isso do Alex Silva? Não existe jogo fácil, Palmeiras ainda vai longe. Por falar em Libertadores, a gente sabe que jogar em casa nessa competição é muito importante, isso pode fazer a diferença. E tem um dado aqui do Palmeiras que é bem interessante no Allianz Parque. Vamos ver, Palmeiras não perde em casa desde a metade do ano passado. 17 jogos, 14 vitórias, 3 empates.
São 30 gols marcados e só 9 sofridos, desde aquela derrota então pro Atlético. Nesse ano o Palmeiras só sofreu 2 gols no Allianz Parque, 2 de pênalti. Um ainda naquele amistoso com a Ponte e outro contra a Ferroviária. Vocês acham que o Palmeiras está aprendendo a jogar mesmo no Allianz Parque? Porque o começo, o time era outro também, não tinha a mesma qualidade, mas oscilava um pouquinho. Agora está tendo mais regularidade, isso vai fazer diferença, Nicola? Faz diferença esportivamente, faz diferença na pressão. O comportamento do Palmeiras dentro do seu estádio é bem agressivo. Eu acho que também é reflexo da presença de torcida, né? Com os 38.419 pagantes do jogo de ontem, o Palmeiras chegou à incrível marca de 6.200.000 líquidos com bilheteria. Líquido? Nessa temporada. Só jogos oficiais, tá? Estou excluindo o jogo com a Ponte. Foram 5 jogos em casa do Palmeiras no Allianz Parque nessa temporada. Soma esses 5 jogos, tira todos os descontos, o Palmeiras tem 6.200.000 líquidos de bilheteria que foram para os caixas do clube. É disparado o clube brasileiro que mais faturou com bilheteria nessa temporada. Quem mais se aproxima é o Botafogo, que está na casa dos 3 milhões de reais. O Botafogo tem uma vantagem em relação a quase todos os concorrentes, em relação a todos, exceto o Atlético, porque o Botafogo já jogou 3 partidas de Libertadores em casa, né? Foram 2 pela pré-Libertadores, sempre com mais de 25 mil pagantes no estádio. O Corinthians, que ainda joga hoje, tem 2.700.000 de faturamento, o São Paulo 2.400 e o Flamengo 2.300. A situação de Botafogo e Flamengo só não é melhor porque no Campeonato Carioca eles têm pagado para jogar. O Botafogo, acredite se quiser, gastou 800 mil. Ele tem negativo com bilheterias do Campeonato Carioca, 800 mil. O Eurico falou que é nota 11 o campeonato. Para você ver. Ele falou, né, era 1 milhão por jogo, né? O Botafogo já está quase perdendo um jogo, porque já gastou 800 mil para jogar nas partidas do Campeonato Estadual. O Palmeiras não sofre disso, jogando em casa pelo Paulista ou pela Libertadores, é sempre uma média de superior a 20 mil pagantes. A média está na casa dos 26 mil pagantes. Ontem foram 38 mil e uma renda também bem legal de 2 milhões e meio. Ela líquida vira 1.700.000. Isso você perguntou do Palmeiras com bom desempenho técnico em casa, ele falou tudo isso de número. Pois é. Você imagina se você pergunta de bilheteria. Onde a gente não ia parar no Globo News. Eu tenho Você conseguiu entender alguma coisa? Nada, nem quando você começou com falar. Quem que é o clube que mais fatura no Brasil com bilheteria? Palmeiras. Segundo? Esse ano? Esse ano? Acabei de falar. Hã? Botafogo. Obrigado. Botafogo. Obrigado. Esse ano é o Botafogo. Isso você porque está falando ainda outros teve prejuízo anos. no Carioca. Sim, porque então o Eurico falou que é nota 11 o campeonato. Eu tô ligado no movimento. Não vai. Eu tenho um defeito, acho que um pouco, que eu sou muito exagerado com esse negócio de roubar. Como assim? Do jogador roubar, de todo mundo roubar. Eu acho que todo mundo, o jogador, às vezes ele quer dar uma roubada. Porque eu acho que no meu final de carreira... Quer dizer que fora de casa o cara corre menos do que em casa. Eu tenho essa coisa fixa na minha cabeça, cara. E mesmo quando eu era treinador, qual foi o último ano que eu trabalhei? 19 anos. Completou a maioridade. Parabéns, Ale. Obrigado. Eu também ficava muito atento a isso. Então eu ficava gritando o tempo todo, principalmente para correr para trás, para posicionamento, para o cara não roubar. E eu, como hoje em dia roubo muito lá no subóbito, no subcirrose, eu fico sempre atento a isso. E eu acho que a torcida mandante ali não deixa o jogador roubar. Até porque tem bicho, né? Tem prêmio para carrinho, para desarme. Quando você faz isso fora de casa, não tem prêmio. Então, a torcida gritando o teu nome, a torcida comemorando um desarme, a torcida comemorando uma corrida para trás que você consegue desarmar o adversário. Eu acho que até para o time mais técnico, um time que tem mais recurso e normalmente gosta de ficar mais com a bola do que sem ela, isso é um componente importante. Então, eu acho que isso acaba muitas vezes fazendo a diferença. Ao contrário de vários jogos do ano passado, o campo tá legal, né? Agora tá. Tá bom, tá em boas condições e... Vamos torcer para que permaneça assim. Agora, só uma coisa, Léo. O Palmeiras também tem que entender que todo mundo que for jogar contra ele lá vai jogar sim. Claro. Mas é assim, eu vi as declarações do jogo dos jogadores do Palmeiras, eles estavam mais constatando do que reclamando. Porque hoje em dia, mas assim, tentar encontrar a solução. Porque, por exemplo, contra o Corinthians é mais ou menos a mesma coisa. Porque eu vejo às vezes, mas também os caras vieram para só se defender e tal. É isso que você falou, imagina, o time... É melhor ser o bom. Exato. É melhor ser o bom. Exato, é melhor você ter um recurso ser o ruim. Claro. Mas eu acho que passa muito pelo que a gente discutiu. Os jogadores que podem, como diz o Ale, que podem machucar, alguns deles estavam abaixo ontem. Estavam machucados. Não estavam causando tanto problema assim. Então acho que nessa hora, né, porque às vezes é uma jogada individual que desmonta. Claro. O que vai quebrar a linha é o drible, entendeu? Então algumas situações que
não estavam acontecendo tanto assim. Então acho normal, e assim, pode ter certeza que o Peñarol vai jogar assim, que o Tucumã quando vier vai jogar assim, isso é uma coisa absolutamente normal e que o Palmeiras vai encontrar. É aquela coisa, em outros momentos da competição, quando for jogo grande, o Palmeiras deve passar sem grandes sustos, aí você divide um pouco a responsabilidade, e aí tem a questão do gol fora, que aí muda um pouquinho a dinâmica dos jogos. Mas por enquanto acho que o time sabe que vai enfrentar isso. E é bom avaliar com muito cuidado essa questão física. Porque o que acontece num jogo importante, num clássico como foi Palmeiras e São Paulo, você normalmente, para você ter um nível de desempenho que seja diferencial, você entrega mais do que você pode. E aí a recuperação ela demora mais. E sabe qual que é o próximo jogo do Palmeiras? Santos na Vila Belmiro. Os responsáveis pela tabela estão de parabéns. Conseguiram incluir 2 clássicos, São Paulo e Santos, em meio de 2 jogos da Libertadores da América.